Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Começando mais um bate-papo da nossa terça-feira, o último bate-papo sobre o livro Céu e Inferno, onde nós vamos analisar as três últimas situações que Kardec coloca para tentar explicar um pouquinho dos problemas que a gente atravessa na vida. Deixa eu ajustar isso aqui que não está legal. Aí, beleza. São três casos bastante interessantes, né? O caso de uma garotinha pequena, Anne Bither, que é acometida de grave doença, vê o pai cada vez mais se tornar amargo, se tornar azedo, se tornar reclamante. E a menina, então, desencarna e logo em seguida o pai também desencarna. Ele se comunica antes na Sociedade Espírita e perguntam a ele se ele havia encontrado com a filha. Ele diz que não, que ele demorou para perceber que havia desencarnado e ao perceber isso, ele tentava encontrar com a filha e não conseguia. Não estava, gostaria muito, reclamou, blasfemou, xingou, né? Como é comum às almas revoltosas, e se despediu. Depois a filha se comunicou, Anne Bither se comunicou. E qual a surpresa quando ela disse que não conseguia se aproximar do pai, porque o estado em que o pai colocara a sua vida, de lastimar, de reclamar, não permitia que ele se encontrasse. E que ela havia passado por aquilo que necessitava como um complemento de reencarnação, né? Como um período que ela precisava passar, como processo de expiação de débitos anteriores. E que precisava muito que orassem pelo pai, que envolvessem o pai em vibrações de carinho, para que o coração dele fosse tocado e acabasse esse azedume, esse queixume. A gente olha isso e é muito normal as pessoas reclamarem muito da vida, sabe? Eu tenho ouvido pessoas se queixarem de tudo. A gente às vezes precisa olhar para quem está para baixo. Meu pai sempre me dizia, às vezes você tem que olhar para cima para você ver que você tem aonde melhorar. Mas você nunca pode esquecer de olhar para baixo para você ver que tem pessoas que sofrem mais que você. É uma coisa interessante, porque a gente sempre acha que o nosso problema é o maior, que a nossa dor é maior, que o nosso infortúnio é maior, e a gente não olha o que a gente fez no passado. As nossas relações familiares não são frutos do agora, e nem tampouco são escolhas aleatórias da vida. O palco da família é ocupado por atores que os papéis se entrelaçam em atos anteriores da vida. O teatro da vida não tem um espetáculo só. O filho rejeitado de hoje pode ter sido o pai abusador de ontem, né? O pai superprotetor pode ter sido o pai relapso que perdeu o filho e hoje tem a necessidade de proteger. Você está no lugar certo com as pessoas certas, pelo motivo certo. Então é necessário que você entenda, que você compreenda, para que você possa, acima de tudo, cumprir a sua carga reencarnatória. Para que você possa, acima de tudo, cumprir o papel que você escreveu. Então esta filha vai passar muito tempo até que o pai se desperte. Quantos espíritos não passam por essa situação? Quantas pessoas não blasfemam, não se revoltam contra Deus? Deus não está preocupado com isso não, tá? Deus não é um megalômano que quer aplausos, igual era o personagem Caco Antibes, que quando chegava pedia para que a plateia aplaudisse mais. Deus não está nesse nível.
Deus não precisa nem que nós acreditemos nele. Mas ele não abre mão de que nós amemos os nossos semelhantes. Mas vai chegar num ponto em que essa vibração vai fazer mal. Nós vamos criar uma carapaça, um envoltório à nossa volta, que vai impedir os bons espíritos de se aproximarem da gente. Ninguém passa aquilo que não merece. Às vezes nós olhamos uma criança e não é fácil ver dor em criança. Não é fácil. Nós fazíamos um trabalho de consultoria para uma instituição que atendia crianças com câncer na região. E vou dizer uma coisa para vocês, balançava. Todas as vezes que eu ia lá, balançava. Eu chegava em casa, minha filha era criança ainda, hoje vai ser mamãe já, mas como eu agradecia a Deus ter uma filha saudável. Eu não sabia do problema reencarnatório dela, eu não sabia qual era a carga reencarnatória dela, mas agradecia a Deus por ela não ter que passar por aquela experiência. Então vamos dilatar a nossa visão. Não com conformismo, mas com aceitação. O conformismo é você está doente, eu vou sofrer aqui porque eu preciso. Não, eu vou procurar ajuda, eu vou brigar com essa doença, mas ela está aqui porque eu mereço. O segundo caso interessante era de uma moça cega, Françoise, né? Françoise. Chico esse nome, né? Por que não põe Francisca? Mas tudo bem, é francês, né? Françoise. Era cega. E mesmo assim, era voluntária na igreja para ministrar o catecismo. Catequista. Ensinava o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para as crianças para fazer a primeira comunhão. E ela servia com muita resignação, cega de nascença. Quando um dia, ao retornar para casa numa noite muito escura, muito trevosa, precisava passar por uma floresta lamacenta, dada a estação das chuvas. Sua tia que a acompanhava ficou assustada, pegou em sua mão e disse, vamos. Ela falou, calma, não. Há uma luz muito forte brilhando sobre meus ombros. E ela vai nos guiar. Eu te guio. Pegou na mão da tia e guiou a tia com toda a segurança na travessia daquela floresta. Os anos se passaram, Françoise desencarnou e vai dar o seu testemunho. E vai dizendo, e perguntam a ela se era o anjo da guarda que a guiava. Ela falou, mas vocês que são espíritas têm dúvida disso? Vocês que acreditam na existência de espíritos não acreditam? Sim, era meu anjo da guarda que estava ali. E quando você pede um sentido ou outro, aguça, e ela vai explicando o porquê daquilo. Que em outra existência fizeram mau uso dos olhos. E que por isso viera daquele jeito, sem reclamar, sem lastimar, suportou a sua carga, fazendo o melhor que pôde. Deixo uma mensagem linda de esperança, aonde nós devemos abraçar os nossos problemas como fonte de renovação. Não é submissão, não é conformismo, é aceitação, uma coisa diferente da outra. A oração da sabedoria, que é dita sempre nas reuniões de alcoólatras anônimos, é muito interessante. Como diz assim, Senhor, dá-me forças em minha vida para mudar tudo aquilo que eu possa mudar. Senhor, dai-me na minha vida submissão, resignação, para que eu possa aceitar na minha vida tudo aquilo que não possa mudar. Mas, acima de tudo, dai-me sabedoria para separar uma coisa da outra. Porque às vezes eu quero mudar o que eu não consigo. E aceito o que eu posso mudar e não quero. Se eu sou fumante, eu estou protelando um câncer. Isso eu posso mudar. Mas eu, por exemplo, se eu não me aceitar como albino, eu estou lascado. Por quê? Isso eu não vou conseguir mudar. Eu não tenho melanina no organismo. A dermatologista falou para mim que eu estava com vitiligo, que eu tenho umas manchas brancas no corpo. Eu vou matar o vitiligo de fome, vai comer o quê? Não tem melanina aqui?
Então, se eu não puder aceitar isso, mas eu posso amenizar o problema, usando bloqueador solar, evitando exposição ao sol, indo periodicamente ao dermatologista, coisa que eu faço, pelo menos 2 vezes ao ano. Esse ano ainda não fui, não. Mas eu vou agora, assim que entrar o verão. Geralmente a gente faz isso 1 ou 2 vezes ao ano. Eu posso fazer. Se você tem um problema de saúde, você não precisa aceitá-lo e não procurar ajuda. Se a ciência está aí, vamos correr atrás. Tem muito espírita aí falando que não vai tomar vacina. Não cuidar do corpo é suicídio, viu, galera? Se você não cuidar dessa ferramenta que Deus te emprestou e desencarnar por uma doença, você vai ter que responder por isso. Esta ferramenta é um empréstimo. Se você fizer mau uso, você vai ter que dar contas ao dono dela. E o último caso que ele coloca é de Giuseppe, um moço de uma família relativamente abastada que recebera boa educação. Aos 20 anos ficou cego e não reclamava, aceitava aquilo com resignação. Alguns anos mais tarde, vítima de doença, perdeu também a audição. Por consequente, deixou de falar. Então ficou mudo, surdo e cego. Desencarna e vem dar uma comunicação dizendo que estava feliz, porque aquela não era a sua primeira existência como cego. Numa vida pregressa, ele também perdera a visão, mas tornou-se uma pessoa tão amarga, tão revoltada, blasfemava, xingava, ofendia a todos, que preferiu vir cego nesta vida e aumentou a sua privação, para que ele pudesse sim submeter-se. E ele deixa uma mensagem de que ele havia aprendido a lição, mas agora precisava de uma reencarnação onde ele pudesse ser útil aos seres humanos. Jesus Gonçalves era leproso. No final da sua vida, a enfermeira amarrava um lápis no toquinho do que sobrou da sua mão, um toco de lápis, para que ele pudesse datilografar cartas, consolando as pessoas que estavam fora do leprosário. Pensa bem. Nós programamos as nossas encarnações com base nas experiências que nós tivemos no passado. Quando nós estamos aqui, nós esquecemos as nossas vidas pretéritas. Teilhard de Chardin fala uma coisa que é muito interessante. Eu não sou um ser físico vivendo uma experiência espiritual. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência física. Ponto. Então eu estou aqui de passagem. Eu tenho que transformar a minha estadia aqui em algo muito bom, em algo muito legal, em algo proveitoso. Eu tenho que ser útil, eu tenho que ser foco de alegria das pessoas que estão à minha volta. Eu preciso ter alegria em tudo que eu faço na vida. A minha vida precisa ser alegre. Eu não estou dizendo que eu não vou ter problema, eu vou ter problema sim. Mas os problemas não podem ser maiores que eu. E eu não posso criar problemas com as mãos. Eu preciso viver como se fosse o último dia da minha vida. Mas eu preciso aprender como se eu fosse viver eternamente. Eu tenho que ter ânsia de aprender e alegria de viver. Kardec nos deixa um legado muito interessante. As suas obras todas nos levam a uma forma muito lógica de ver a vida. A nossa fé, a fé que o Espiritismo nos ensina, não é a fé coberta pelos mantos do dogmatismo, pelo véu do ocultismo. Pelo contrário, o Espiritismo nos instiga ao conhecimento, nos instiga à razão. E quanto mais razão a gente vê, maior será a nossa fé, porque mais lógica a vida vai ter.
Ninguém passa pelo que não merece, pelo que não suporta, pelo que não precisa. As nossas provações terrenas são a exata medida da nossa necessidade. A mão que talha a cruz é a mesma que faz o ombro. Quem ora ao Pai Nosso não pode ter ansiedade, não pode temer o futuro, não pode ter preconceitos, não pode ter outro olhar pelo seu próximo que não seja o olhar de irmão. Olha só, nós precisamos ter olhos de caridade para com todos aqueles que nos cercam. Principalmente com aquele sujeito que você encontra todas as manhãs no espelho do banheiro. Tenha caridade com ele. Ele é um sujeito que está tentando aprender, que está começando a caminhar, que vai tropeçar, que vai errar, que vai cair, mas ele vai acertar porque ele é filho de Deus. Nós já experimentamos a luz do Cristo, e quem suporta a luz do Cristo uma vez só, jamais mergulhará na escuridão novamente. Quem prova da água viva não vai ter sede mais. Eu agradeço aos irmãos a companhia nesta jornada. Nós encerramos aqui um ciclo, que é o estudo do livro Céu e Inferno. E na próxima terça-feira, nós vamos começar estudando o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Conto com vocês, vai ser uma nova jornada, uma jornada muito interessante, em que nós vamos entender muita coisa do relacionamento de pai e filho. Que Jesus nos abençoe a todos.